Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora mais uma aula específica, tá? Que é um assunto que normalmente você trabalha dentro do conteúdo chamado de geometria espacial, só que de vez em quando as bancas cobram apenas um detalhe em suas provas, que é o que nós chamamos de paralelepípedo e cubo, a parte de volumes, tá certo? Só que a gente vai dar uma trabalhada de forma completa, porque quando você trabalha questões, você percebe que muitas questões misturam alguns tópicos mais específicos da figura. Então a gente precisa trabalhar um pouco mais do cubo e a gente precisa trabalhar um pouco mais do paralelepípedo, tá certo? Então a gente vai passar pelos principais conceitos que você precisa ter domínio e logo depois a gente começa a nossa sessão de questões para a aula, tá certo? Maravilha? Então, vamos lá, vamos começar a aula. Vamos falar do que chamamos de paralelepípedo. Pensa comigo, pensa numa caixinha de sapato. Quando você pensa numa caixa de sapato, né, aquela figura é justamente o paralelepípedo, correto? Bom, o que acontece? Eu já coloquei aqui, né, toda a nossa imagem. Aí eu vou fazer o seguinte para deixar ainda mais completo. O comprimento dessa figura, eu vou aqui, ó, representar por A, e a largura eu vou representar por B. Veja que a sua altura está sendo representada por C. Eu já vou até dar uma reforçada aqui, ó, correto? Então essa figura ela possui o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. Se você quiser escrever, então eu vou colocar aqui, ó, nós temos o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura, correto? Perfeito. E aí, no caso, é o seguinte, foi traçado aqui para você a diagonal da face inferior, que eu estou te mostrando aqui, ó, que foi chamada por D minúsculo, certo? E foi traçado aqui também a diagonal da figura toda. Tá vendo aqui, ó, de vermelho? Que foi chamado de D maiúsculo, correto? Bom, primeiramente, é importante que você saiba como que você calcula essa diagonal do paralelepípedo, que foi representado por D maiúsculo, e depois a gente trabalha a parte do seu volume, que é o que mais se cobra em provas. Então é o seguinte, olha só, para você trabalhar essa diagonal da figura, nós vamos precisar pensar o seguinte, aqui na base, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, e a gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó, correto? Nós temos um triângulo retângulo aqui, onde você precisa lembrar o seguinte, aqui ficou apagadinho, mas essa diagonal da face, ela foi chamada por D minúsculo, tá certo? Onde esse D minúsculo vai ser a sua hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Como assim, professor? Vamos recordar o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, porque nós vamos precisar. Ali foi projetado um triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Aí, por exemplo, eu tenho esse lado A, B e C. Esse A, ele é chamado de hipotenusa, certo? Hipotenusa. O B, ele vai ser chamado de cateto, e o C, ele é chamado de cateto. E aí nós temos o que chamamos de Teorema de Pitágoras. Pitágoras começa pela hipotenusa, então você coloca hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, você sempre começa
pela hipotenusa. Então, por exemplo, voltando aqui para a nossa questão, para o nosso desenho, aqui embaixo nós temos um triângulo retângulo, tá vendo? A sua hipotenusa é esse D aqui, ó. Então, a gente começa aplicando Pitágoras, tá? Nele. Então, no caso, você vai ter o seguinte: D ao quadrado, que vai ser igual à soma dos quadrados dos seus catetos, que no caso aqui, ó, é o A e o B. Então, D ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aqui, ó. Então, chegamos nessa relação aqui. Por quê? A gente vai usar o que nós encontramos agora para determinar a diagonal da figura como um todo. Então, por exemplo, vou pegar aqui o vermelho. Se você observar aqui, ó, todo esse triângulo, a gente está formando aqui também um triângulo retângulo gigante aqui, ó, certo? Onde nós vamos aplicar Pitágoras, porque aí a nossa intenção é justamente calcular a diagonal do paralelepípedo, que é esse aqui, ó, que é o valor do D maiúsculo. O D maiúsculo, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele vai ser a sua hipotenusa. A gente começa por ele, ó. Então, vai ficar D maiúsculo ao quadrado, que vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é o D minúsculo. Então, você coloca D minúsculo ao quadrado, mais o outro é o C aqui, ó. C ao quadrado, correto? Só que, quem é o Dzinho ao quadrado aqui, ó? Nós sabemos que esse Dzinho ao quadrado é aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, então, você vai ter o seguinte: D ao quadrado, que vai ser, aí você substitui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais o C ao quadrado. E aí, a fórmula da diagonal do paralelepípedo é essa aqui, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí eu vou te dar uma notícia boa, claro. Principalmente para quem tem dificuldade em matemática. O esquema é o seguinte: eu te mostrei como que você chega na fórmula, tá? Para muita gente é muito mais fácil. Só que você vai pegar o seguinte, você vai anotar aqui, ó, o que nós encontramos. Escreva assim, ó, a diagonal do paralelepípedo. Certo? Nós encontramos a sua diagonal. Ah, então quer dizer que lá na questão, se a banca pedir calcule a diagonal do paralelepípedo, eu não preciso fazer tudo isso. Se eu lembrar a fórmula, beleza? Beleza. Aí você tem que sempre lembrar, ó, que o A é uma das medidas, o B é a outra, o C é a outra, que nós chamamos de comprimento, largura e altura. Aí você substitui e calcula a sua diagonal, correto? Então, anote a fórmula, coloque o marca-texto, tá? Porque vez ou outra você vai encontrar fazendo exercícios. Pode acontecer na sua prova. Normalmente, quando a banca só coloca que vai cobrar isso, geralmente ela vai focar no volume. E qual que é o volume do paralelepípedo? Então, esse volume é o seguinte: basta você multiplicar as 3 dimensões, que são o comprimento vezes a largura vezes a altura. Se você fizer esse produto aqui, automaticamente você calculou o volume do paralelepípedo.
E você vai ver questões que a banca coloca o paralelepípedo deitado, como você está vendo aqui, ó, certo? Ou a banca coloca ele em pé. Você vai ver que tem uma das questões que eu coloquei para a gente ver isso. Às vezes, imagina uma caixinha de Colgate, né, quando você levanta ela, certo? Então, às vezes, o exercício a banca traz desse jeito. Então, você precisa ficar atento, tá certo? Então, são as duas fórmulas que você precisa saber nessa parte da matéria para a sua prova sobre paralelepípedo, tá certo? Aí é claro, se você observar as faces são retangulares, aí você tem que lembrar a área de um retângulo, base vezes altura, pode ser cobrado alguma coisa relacionado à área, enfim, tá certo? Bom, o que acontece? Feito isso aqui, feito essa parte, nós vamos focar agora no cubo. Então vamos lá, vamos projetar aqui. Nós temos a mesma situação para o cubo. Só que é o seguinte, primeira coisa que você tem que lembrar do cubo é o seguinte, quando você olha aqui para o cubo, ó, tá vendo? Todos os seus lados são iguais, tá vendo? Todas as arestas são iguais, ó, x, x e x. Então, todas as arestas são iguais e todas as faces são iguais. São iguais a um quadrado. Só tem quadrado aqui no cubo, tá certo? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar a sua diagonal e nós vamos trabalhar o seu volume, igual a gente fez no paralelepípedo. Então vai ser o seguinte, vamos lá, nós temos aqui a diagonal que já foi traçada, que eu vou estar chamando aqui, ó, de D maiúsculo, tá vendo? D maiúsculo. Aí, você tem aqui, e eu vou fechar aqui, ó. E aí nós vamos fechar esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, o lado de lá, ó, aqui é x, todas as arestas são iguais. E aí é o seguinte, aqui embaixo, vou pegar uma outra cor. Nós temos a diagonal da base, ó, e aqui a gente forma um ângulo de 90, e nós temos ali um triângulo retângulo, certo? Primeiramente, nós vamos calcular o D minúsculo. Veja que esse lado aqui, ó, ele é oposto ao ângulo de 90. Então, esse lado aqui vai ser a nossa hipotenusa. Então, o D minúsculo vai ser a nossa hipotenusa, olhando para esse triângulo retângulo aqui de azul, ó, certo? E aí, então, vai ser o seguinte, aqui é x, então aqui também é x. Se você aplicar Pitágoras, você vai ter que D minúsculo ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado. Logo, você tem que D ao quadrado vai ser igual a 2x ao quadrado. E aí, eu vou fazer assim, eu vou deixar nesse formato, porque é o seguinte, a gente vai usar dessa informação para a gente calcular agora a diagonal do cubo, tá vendo? Que é o que interessa para a gente, ó, a diagonal do cubo. Então, nós vamos aplicar Pitágoras ali, você tem a diagonal, o D maiúsculo ao quadrado, porque é a sua hipotenusa, que vai ser igual a x ao quadrado, mais o D minúsculo ao quadrado. Se você observar o triângulo, tá vendo o triângulo aqui, ó? Aqui nós temos os seus catetos, ó. Um é x, o outro é D minúsculo ao quadrado, ó. Tá vendo? Por isso que pegou a hipotenusa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais D ao quadrado. Então é o seguinte, agora a gente substitui. No lugar do D minúsculo ao quadrado, ó, você vai pôr o seguinte, D ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado, mais 2x
ao quadrado, que foi o valor que nós encontramos, que está justamente aqui, ó, certo? Então, você tem que d maiúsculo ao quadrado vai ser 3x ao quadrado, e aí, então, esse d maiúsculo vai ser raiz quadrada de 3x ao quadrado. O x, você consegue eliminar a raiz. Então, você vai ter que... a diagonal do cubo vai ser raiz quadrada de 3, o 3 ele não sai da raiz, vezes o x, que é o lado do nosso cubo, que é a sua aresta, que ficou do lado de fora. Então, essa é a relação, é a fórmula que você tem toda vez que você for calcular a diagonal do cubo. Aí você vai falar, então, hora que o exercício falar assim, calcule a diagonal do cubo, eu não vou precisar fazer todo esse processo. Não vai. Se você lembrar da fórmula, você já substitui a fórmula automaticamente, o que é muito melhor. Mas eu estou mostrando o processo porque fica fácil de você guardar também. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, você precisa do volume do cubo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, o seu volume, que é o que vai cair de forma esmagadora. O volume, você vai colocar assim, ó, é o produto das 3 dimensões: comprimento, largura, altura. Isso aqui não mudou, ó. Nós temos o comprimento, nós temos a largura, nós temos a altura. A diferença é que todos têm a mesma medida, são iguais. Então, você vai ter isso aqui, ó, x vezes o x. Logo, isso aqui vai ser x ao cubo. Então, o volume do cubo é você pegar o seu lado e elevar ao cubo, entendeu? Então, o volume do cubo é você pegar o valor da sua aresta, o valor do seu lado e elevar ao cubo, tá certo? Muito bem. Então, pontuamos aqui a diagonal. Vamos voltar aqui, ó, a diagonal do paralelepípedo, certo? E pontuamos aqui o seu volume, que está bem aqui, ó, beleza? Você anotou? E pontuamos agora também, né, a diagonal do cubo e o seu volume, que está bem atrás de mim aqui, ó. Já deu para você anotar aí, ó, tá vendo? Bom, feito essas anotações, essa exploração, e é o que eu falei, se você lembrar só da fórmula, é o que você vai precisar. E é claro, aí tem a parte da interpretação das questões. Então, a gente vai agora projetar a nossa primeira questão, e aí você vai ver o que a gente vai pensando. Olha só, a primeira questão fala assim: considere um recipiente vazio, na forma de um prisma reto de base quadrada. Imagina uma caixinha de Colgate em pé. Beleza. E a altura interna H. A altura está aqui, como o problema já coloca. De modo que as medidas internas das arestas da base correspondem a 2/5 da medida da altura. Mas olha o que acontece. Dentro do recipiente foram colocados 512 centímetros cúbicos de água, que atingiu uma altura interna de mesma medida das arestas da base, conforme mostra a figura. Tá vendo essa parte mais escura? É o que entrou de água. Aí você vê o seguinte: o comprimento é 2/5 de H. A largura é 2/5 de H. A altura é 2/5 de H. O problema deixou claro que onde está o líquido
O comprimento, a largura e a altura são iguais. Então, essa figura que se formou aqui, do líquido, essa figura que se formou, se trata de um cubo. Lembra? O cubo tem as arestas iguais. Aí o problema fala, a medida dessa altura. Mas nós temos o total de líquidos. Então, a gente tem o seu volume. Qual é o seu volume? O volume do cubo não é isso aqui, ó? Não é o produto das 3 dimensões? Então, eu vou pegar aqui, ó, o comprimento, que é 2/5 que multiplica H, vezes a largura, 2/5 que multiplica H, vezes a altura, 2/5 que multiplica H. As 3 dimensões são iguais. E aí, nós temos o valor do volume, que é 512, né, centímetros cúbicos de água. 512. Tem uma questão aqui que eu vou te passar algumas conversões. Espera chegar lá. Então, aqui, ó, 512 vai ser igual. Aí nós temos o produto de 3 frações. Você vai multiplicar o 2H com 2H com 2H. E você vai fazer a multiplicação do 5 vezes 5 vezes o 5. Então, fazendo isso, você vai ter o seguinte: 2 vezes 2, 4, vezes 2 é 8, que multiplica H ao cubo. Por quê? Aí você precisa lembrar do seguinte: multiplicação de potência de mesma base. Eu estou multiplicando aqui, ó, H vezes H vezes H. Você vai manter a base e vai somar os expoentes. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Tá ali. Dividido por 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Correto? Beleza. O que eu vou fazer? Olha o lance que eu vou fazer. Primeiro eu vou inverter para ficar mais fácil de você enxergar. 8, que multiplica H ao cubo, sobre 125, vai ser igual a 512. Só invertir. Eu vou passar o 125 agora multiplicando. Então, você tem 8, que multiplica H ao cubo, que vai ser igual a 512 vezes 125. E aí agora você passa o 8 dividindo. H ao cubo vai ser 512 vezes 125, tudo isso dividido por 8, correto? Chegamos até aqui. Só que eu vou te dar uma sacada, utilizando ali potências e raízes, para não ter que fazer todo esse produto aqui. Lembrando que eu estou pegando aqui já uma questão intermediária. Nós vamos fazer questõezinhas simples disso aqui. Pode ficar tranquilo, a gente tem que mesclar, até porque a sua banca mescla. Então, a gente não sabe o que vai se deparar. Se eu trabalhar só questõezinhas básicas, você vai chegar na prova, vai ter uma questão mais sofisticada, mais evoluída, aí você não vai saber o que fazer, tá certo? Bom, é o seguinte, ali eu vou colocar assim, ó, H ao cubo vai ser igual. O 512 é 2 elevado à 9ª potência, vezes o 125 vai ser 5 elevado ao cubo, dividido por... E o 8 vai ser 2 elevado ao cubo, certo? Aí você fala assim, por que o 512 é 2 elevado a 9? Você fatora. Eu não vou fatorar aqui, mas eu vou lembrar com você. Se você pegar aqui o 512, você pode, por exemplo, dividir por 2. Aí vai dar 256. Aí você divide por 2 novamente. 128. Você vai dividindo por 2 até não ter como mais dividir.
e o 2 apareceu 9 vezes, então é 2 elevado a 9. A mesma coisa a gente fez com o 125 e com o 8. O 8 é 2 ao cubo, entendeu? E aí é o seguinte, eu vou pegar o 2 à nona e eu vou fazer assim, ó, antes de aplicar a raiz. 2 à nona vai ser 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E aí você tem vezes 5 ao cubo. Então, eu vou pôr aqui, ó, vezes 5 ao cubo, dividido por 2 ao cubo. Ué, professor, por quê? Lá no capítulo de potenciação, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e vai somar os expoentes. Aí você fala, mas por que você fez isso? Pelo seguinte, tá vendo que aqui é 3, ó? Nós vamos, para eliminar, você vai aplicar a raiz do outro lado. Então, você vai ter essa raiz aqui, ó. Raiz cúbica. É para o expoente ficar igual ao índice. Então, você tem aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. E vezes 5 ao cubo. E aí, dividido por 2 ao cubo. E aí, por quê? Existe uma propriedade no estudo de raízes. Quando o expoente aqui, ó, for igual ao índice, a raiz, ela é eliminada desse valor. Então, por exemplo, ali nós temos o 2 vai ficar de fora, vezes. Aqui, ó, é igual também. 2 vezes. É igual, ó. 2 vezes. É igual. Aí fica 5. Tudo isso dividido por 2, porque aqui também é igual. Então, todo mundo saiu da raiz. E aí, agora eu posso cortar um 2 com 2. E aí, você faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 5 é 20. Isso aqui é 20 centímetros, certo? Que foi justamente o valor da altura, que foi a pergunta do problema. Tá vendo? O problema pergunta ali, ó, a medida da altura desse recipiente. Então, a partir do volume, nós encontramos a sua altura, que está aqui, ó, 20 centímetros. E aí, então, pelas alternativas, ficamos com a letra B, tá? Não se assuste, faz tempo que você não vê isso. Foque, se for o caso, nas questões mais brandas, mais tranquilas. A gente vai ter agora, as outras todas praticamente são bem simples, tá? Então, assim, mas é importante que de vez em quando faça uma questão mais elaborada para que você veja que isso é cobrado, entendeu? Para que você abra os caminhos na sua cabeça, de como que você pode pensar, de como que você pode agir numa questão como essa, tá certo? Maravilha. Então, vamos projetar aqui a nossa próxima questão, que é uma questãozinha bem mais simples. Olha só, o cubo mágico abaixo é formado por quadrados. Ele tem um monte de quadrado. Não é o cubo, o quadrado. Isso aqui, ó, deixa eu pegar uma cor aqui, ó, vou pegar o branco. Ó, isso aqui que eu estou circulando para você no desenho é um cubo. Tá vendo? É um cubo pequeno. Nós temos o cubo grande, ele é um cubinho pequeno. O problema está falando que o cubo mágico, que é o cubo grande, ele é formado por quadrados de área 4 centímetros quadrados. Por exemplo, eu vou circular aqui, ó. Isso aqui que eu circulei ali, ó, é um quadrado. Então, preste atenção. Isso aqui é um cubinho menor. E aqui, ó, o lado da face, que é um quadrado, correto? Ele é formado por quadrados. E isso vai nos ajudar a resolver o problema. Depois que eu expliquei essa diferença para você se atentar, aí o problema fala, é correto afirmar que o volume do cubo mágico é igual a...
Nós temos que fazer, então, o volume do cubo. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Pegando aqui o quadrado tem todos os 4 lados iguais. Se a sua área é 4, o seu lado é 2. Certo? Se a sua área é 4, o seu lado é 2 centímetros. Concorda? Então, assim, por quê? Qual é a fórmula da área do quadrado? Lado ao quadrado. No caso ali, 2 ao quadrado, 4. Bom, e o que acontece? Feito o cálculo dessa área, encontrando o lado, a gente consegue pensar no cubinho pequeno. Por exemplo, o cubinho pequeno, eu vou projetar ele aqui, ó. Pegando aqui o cubinho pequeno, o que acontece? Olha só, nós vimos que o cubinho pequeno, o seu lado é 2. Então, o comprimento é 2, a largura é 2, a altura é 2. Eu estou pegando esse cubinho pequeno aqui, ó. Certo? Nós descobrimos isso. E aí, qual vai ser o seu volume? O seu volume, lembra que é o lado elevado ao cubo? Ou você vai fazer o produto das 3 dimensões? Comprimento, largura, altura. Então, você faz 2 vezes 2 vezes 2, que no caso vai ser 8 centímetros cúbicos. O volume, então, de um cubinho é 8 centímetros cúbicos. O problema quer saber o volume do cubo. O volume do cubo. Então, pensa comigo, quantos cubinhos que tem? Se você pegar aqui, ó, essa etapa que eu estou te revelando aqui, você concorda que tem 9 cubinhos desse? 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você pegar aqui no meio, ó, é a mesma coisa. Tem mais 9. E se você pegar do outro lado, ó, são mais 9 cubinhos. Então, ao todo, tem 27 cubinhos. Então, ao todo, o cubo mágico ele tem 27 cubinhos. O volume de um cubinho é 8. Então, o volume do cubo mágico, você pode pensar assim, ó, 27 vezes 8, correto? Basta fazer o produto. Se você fizer esse produto, você vai achar 216 centímetros cúbicos. O volume do nosso cubo mágico, então, é 216 centímetros cúbicos. Ficamos com a letra B. Tem gente que já faz assim, ó. Aqui é 2, aqui é 2. Então, o lado ali do cubo mágico, no caso, é 6. Então, aqui tudo, ó, é 6. Então, aqui vai ser 6, né? E aqui vai ser 6. Então, você faz 6 que multiplica 6 que multiplica 6, que vai ser igual a 216. Não tem problema, tá certo? Muito bem. Com isso, então, trabalhamos a questão de número 2. Vamos projetando. Vamos para a nossa terceira questão. A questão vai falar assim. Um paralelepípedo tem 3 lados diferentes e um volume dado pelo produto dos lados. É o seguinte. É isso aqui que o problema está falando inicialmente, ó. Nós temos um paralelepípedo, que é a caixinha de sapato. Pensa sempre nela para você assimilar as coisas, que ela é mais ou menos assim. Aí ela tem o comprimento, a largura e a altura. O seu volume é o produto das 3 dimensões, como nós vimos. A vezes B vezes o C. E aí o que o problema vai falar? Se cada lado aumentar 10%, então nós vamos aumentar 10% de cada lado. É o seguinte, quando a gente aumenta, aí você vai ter aqui, ó, vamos imaginar
a outra figura que foi aumentado 10%. E aí tem aluno que fala assim, professor, como assim aumentar 10%? Isso porque a gente está aqui trabalhando com a parte algébrica. Você vai pensar assim, ó, por exemplo, 10, vou fazer só um que é o mesmo para todos. 10% de A. O que nós sabemos? Que 10% é 10 sobre 100. Aí, vezes o A. Então, você tem aqui, ó, 10 dividido por 100 é 0,1A. Então, aumentando 10%, é isso aqui, ó, A mais 0,1A, que vai ser 1,1A. É isso. Aumentamos 10%. Então, aumentou em tudo, no comprimento, na largura e na altura. Então, aqui vai ficar 1,1A, aqui vai ficar 1,1B e aqui vai ficar 1,1C. E aí nós vamos calcular o seu volume, e o seu volume vai ser o seguinte, é o produto das três dimensões. Você vai fazer aqui, ó, 1,1A vezes 1,1B vezes 1,1C. E aí, quando você faz essa conta, quanto que é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1? Você vai ter 1,331. E ali você tem que multiplica A, B e C. Então, olha a parte que aumenta. Aqui, ó, antes era 1. Ali ficou 1,331. Então, aquilo ali é o seguinte, 1 mais 0,331. A parte que aumentou, depois que nós aumentamos 10% as dimensões, é essa parte aqui, ó. Essa parte que teve o aumento. Nas alternativas, a banca coloca em porcentagem. Para você transformar esse valor aqui para porcentagem, você lembra, tem que multiplicar por 100. E aí você faz 0,331 vezes 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, você vai ter 33,1%. Então, quando a banca fala um paralelepípedo tem 3 lados diferentes e um volume dado, se cada lado aumenta 10%, o novo volume terá aumentado, olha o que a banca pede, aproximadamente 33%. Então, pelas alternativas, bate com a letra C, correto? Então, é uma questão algébrica. É só você aumentar, seguir os passos e calcular o volume novamente e ver essa diferença. Essa diferença do aumento, a banca colocou em porcentagem. E tem muitas questões iguais a essa. Às vezes ela coloca em porcentagem, às vezes não. Tá certo? Maravilha. Então, trabalhamos aqui a questão de número 3. Vamos prosseguindo. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. A questão fala assim: considere um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada de arestas da base medindo 5 e altura 8. Aqui nós temos um paralelepípedo em pé. Imagina a caixinha de Colgate em pé. Então, é mais ou menos assim, ó, só para a gente visualizar melhor o problema. Aí eu vou pegar aqui, ó. O que acontece? O problema já deu uma deixa. Ele fala que a base ela é quadrada, não tem problema. E que as arestas da base medem 5. Então, aqui é 5 e a sua altura é 8. Aí ele vai falar assim,
sabendo que está com líquido interno com 70% da sua capacidade e considerando que as medidas de suas faces são desprezíveis, qual o volume do líquido? É o seguinte, aqui dentro tem um líquido, certo? Então, existe um líquido ali que está ocupando 70% do seu volume total. É isso que o problema está falando, certo? O problema está falando que existe um líquido que está ocupando 70% do seu volume total. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. Qual é o seu volume? Vamos lá, vamos calcular o volume geral. Volume. Qual é o seu volume geral? Você vai colocar assim, ó. O volume vai ser o produto das três dimensões. Quando você calcula o volume do paralelepípedo. Você tem aqui, ó, 5 vezes 5 vezes o 8. Então, você faz 5 vezes 5 vezes o 8. Quando você faz esse produto, você acha 200 centímetros cúbicos, porque está em centímetros, correto? Só que o que tem lá dentro é 70% da sua capacidade. É 70% desse valor. Então, você faz 70% de 200. Esse é o cálculo. Então, 70%, você sabe que é 70 sobre 100 vezes 200, correto? Beleza. Então, a gente pode simplificar. Eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros. 70 vezes 2, nós vamos ter aqui 140 centímetros cúbicos. Então, nós temos lá 70% é o mesmo que 140 centímetros cúbicos. Só que quando você olha as alternativas, ali nós temos ml, nós temos litros. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um resumo de algumas conversões. Anote no lugar que você sempre vai lembrar de rever. Então, você vai fazer assim, ó. Primeiro, 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Outra coisa, 1 litro é o mesmo que 1000 ml, que é o mesmo que 1000 centímetros cúbicos. Então, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Uma outra que é muito usada, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros, tá certo? Então, guarde esse esqueminha, que isso é muito usado nesse tipo de questão, principalmente, tá certo? Então, como que a gente vai concluir? Veja, a resposta foi 140 centímetros cúbicos. Nós vimos que 1 centímetro cúbico é 1 ml. É a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que 140 ml. É a mesma coisa. Logo, pelas alternativas, ficamos com a letra B. Tá certo? Então, cuidado com isso. Muito bem. Trabalhamos, então, a questão de número 4. Vamos para a nossa última questão do nosso material, que é o seguinte. Qual será o volume de um cubo, cuja soma das arestas é essa expressão aqui, ó. Uma questãozinha bem legal que envolveu agora expressões numéricas. Primeiramente, vamos trabalhar essa expressão. Eu vou até projetar ela aqui, ó. Foi dado assim,
65 menos 12 vezes 3 menos 4 mais 23. Está aqui. Vamos trabalhar a expressão. Então, você tem 65 menos 12 vezes 3 menos 4 é menos 1. E aí você tem menos 4 mais o 23 é mais 19. Logo, então, você tem 65 menos 12 vezes o menos 1 é mais 12, mais o 19. Efetuando, então, essa soma, 65 mais 12 mais o 19, você vai achar 96. Essa é a soma. Então, veja, qual o volume de um cubo cuja soma de todas as suas arestas deu o valor final dessa expressão, 96 centímetros. E aí você tem que pensar o seguinte, vou desenhar aqui o cubo, porque você precisa saber quantas arestas tem o cubo. Lembrando que todas as arestas são iguais. Então, se você contar aqui comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. A medida da aresta, vou chamar por x, certo? Então, o cubo tem 12 arestas. Se você somar x mais x mais x mais x 12 vezes, você vai ter 12x. Só que nós sabemos que essa soma é 96. Então, qual vai ser o valor de x? 96 sobre 12. Quando você divide 96 por 12, você acha 8 centímetros. Então, a aresta do cubo, ela é 8 centímetros. E aí agora, claramente, a gente consegue encontrar o seu volume, que é a pergunta do problema. O seu volume, então, vai ser, você já sabe, é o produto das 3 dimensões. O seu volume, então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo falado no problema. Então, pelas alternativas, ficamos com a letra E. Tá certo? Muito bem. Com isso, trabalhamos aí, então, as nossas 5 questões específicas e falamos das 2 fórmulas específicas principais do paralelepípedo e do cubo, que são a sua diagonal e o seu volume. E na sua prova, de forma esmagadora, o volume é o que é mais cobrado, quando a banca pede só essa parte da matéria de geometria espacial. Ela foca nessas 2 figuras, que são muito encontradas no nosso dia a dia, tá certo? Então, tente refazer essas questões. Qualquer coisa, volte na aula, pause o vídeo, anote, isso é muito importante. Depois nós faremos outra aula específica, trabalhando aí mais um conjunto de questões para você fortalecer ainda mais essa parte da matéria, tá certo? Bom, então eu vou fechar a nossa aula. Qualquer dúvida, chama lá no nosso grupo que eu entro em contato. Belezinha? Até a próxima.